Meus amigos, então vamos lá, olha só. 2 jogadores do Flamengo retornaram no avião da CBF, tá? Informação do UOL, confirmada pelo GE também, Caê Mota, que somente Danilo e Léo Nanete retornaram ao Rio de Janeiro no avião da seleção brasileira, que foi colocado à disposição da delegação. O restante do elenco seguiu para outros destinos. A informação, então, foi trazida pelo UOL, tá, cara? Então, jogadores aí foram aproveitar a família, aproveitar um pouco de férias, outros foram direto para o Rio de Janeiro pegando seus voos. Caso do Paquetá, que já vai se apresentar e, segundo, inclusive, informações que já foram publicadas, é que ele não vai aproveitar as férias, ele já quer retornar para já começar a fazer o tratamento e resolver o mais rápido possível tudo, né, cara? Ele quer resolver o problema dele, né, da lesão, ele quer jogar as oitavas da Libertadores, quer estar bem e vai fazer de tudo para se recuperar. Importantíssimo, né, cara? O Lucas Paquetá é um jogador aí importante e a gente já falou isso ontem aqui. Ele ficou de fora daquele jogo que o Flamengo foi eliminado para o Cruzeiro em 2018, oitavas da Libertadores. Ele agora quer a forra, ele quer estar presente e quer ajudar o Flamengo a se classificar na Libertadores, tá? Trazer aqui para vocês também informações aqui importantes. Eu estava falando sobre o Léo Ortiz, né? O jogador treinou em separado, é dúvida para o jogo de hoje, mas não há dúvida que ele vai se recuperar e vai estar bem já para a sequência de Brasileirão e Libertadores, tá? Então, o jogador está aí se recuperando. Havia uma previsão, óbvio, que o Leonardo Jardim queria poder contar com ele um pouco antes, havia essa previsão, mas cada jogador tem a sua recuperação diferente do outro, e aí acaba que o Léo Ortiz ainda está se recuperando, ainda está fazendo alguns trabalhos separados do restante do grupo, mas a gente sabe que ele vai estar preparado aí para jogar pelo Brasileirão e pela Libertadores da América. E vamos falar aqui agora sobre o que o Leonardo Jardim falou ontem na coletiva pré-jogo, né? Tem uma coletiva agora nos treinos do Flamengo em Portugal, antes do jogo, e ele falou sobre mercado da bola, sobre as contratações do Flamengo, e pode ter passado batido para muita gente. Eu achei legal a gente trazer aqui, analisar o que ele falou. Primeira diretriz era trazer jogadores melhores que os que temos. Olha só. Ele fez esse pedido ao Boto, trazer jogadores melhores que os que temos. Mas vale a pena trocar, não vale a pena trocar por trocar. Então, deixando claro, não vale a pena trocar por trocar. Ter sempre a preocupação de trazer jogadores jovens, não de 18 anos, mas que sejam jovens, né? Que não sejam de 30 e poucos anos. Olha só, é aquela faixa etária que o BAP também queria. Jogadores com capacidade física e energia para o presente e para o futuro. Tá? Ele ainda falou o seguinte: nosso meio-campo ofensivo e mais um ponta poderiam ser jogadores interessantes de contratar, se não sair ninguém. Ou seja, se não sair ninguém do Flamengo, um meio-campo ofensivo e mais um ponta, tá, seria interessante. Então, deixando claro que ele quer aquela prioridade que a gente vinha trazendo aqui, que a prioridade era ponta e atacante, tá? Um meia, né, e um ponta, tá? Se confirma. Há aquela questão também que o Flamengo prioriza a contratação de um centroavante para ser uma opção para o Pedro, mas o Jardim em si falou de um ponta e de um meia, de um ponta e de um meia. O Jardim não falou sobre o Flamengo contratar esse centroavante, que eu falei para vocês que esse aí o Flamengo faria scout, o Flamengo estaria fazendo scout para contratar. Mas o Leonardo Jardim deixou claro, né, que quer contratações e que quer jogador que chegue para ser titular, jogador melhor do que o que ele tem. Né? Então achei importante até a gente falar sobre isso de novo, porque tem essa questão aqui que ele fala que ele quer um ponta e um meia, melhor do que os que ele tem. Difícil encontrar um melhor que o Arrascaeta, né? E Arrascaeta e Paquetá, ele vai encontrar quem melhor que esse? Com que valor, com que dinheiro? É difícil do Leonardo Jardim conseguir contratar jogadores melhores do que os que o Flamengo tem, né? Essa que é a realidade. A gente tem que falar a verdade. Onde que o Flamengo vai encontrar um jogador, vai ter grana para contratar um jogador melhor que o Arrascaeta? Um jogador melhor que o Pedro, ou melhor que os pontas que tem? Vai ser muito caro. O Flamengo vai poder gastar isso? Porque vai ser muito caro, não tem a menor dúvida.
Falar aqui agora dessa situação aí, cara, dos torcedores rivais, muitos palmeirenses, né? Muitos palmeirenses botando coraçãozinho verde, muitos nos comentários lá do Fofocando com o John, que falou sobre a situação lá do Benja, né? Que me agrediu pelas costas. Não conseguiu me machucar, mas me deu um soco pelas costas, uma cotovelada. Eu não tenho olho nas costas, né? Pra ficar. Eu não enxergo nas costas para ficar vendo. Agora, isso foi dentro da sala de coletiva, da sala de imprensa, não foi nem de coletiva, a sala de imprensa da CBF, lá no local de treino do Brasil. E os torcedores palmeirenses comemorando, cara, palmeirense comemorando, rivais comemorando. Pô, valeu, obrigado, agradecendo. Ele nem me machucou, gente. Pra tua tristeza, ele nem me machucou. Foi uma atitude covarde, batendo pelas costas e depois ficando se escondendo atrás de quem estava tentando apartar. E que bom que eu não reagi, que eu não fiz nada. Que bom, cara, que eu não arrumei confusão dentro de um local ali da CBF, porque eu tenho certeza que a primeira coisa que iam fazer era tirar minha credencial. Já o caso dele, não fizeram nada, né? Continuou trabalhando normalmente, mesmo eles sabendo, com testemunha. Tinha o Sidney Marinho, da Litoral News, que viu tudo, que se prestou, né, se posicionou comigo para ser testemunha e tudo mais. E dali surgiu até uma amizade, graças a Deus, conheci o Sidney, pô, ficamos amigos. E as pessoas estão comemorando, pô, o cara, olha aí, o cara bateu no papai. Bateu nada, gente. Olha só, a agressão, ela acontece, uma covardia que acontece, que é feio para ele. É feio para ele. Eu nem que se eu quisesse ia conseguir, porque na mesma hora chegou a turma do Deixa Disso e ele ficou lá de trás, falando um monte de besteira. É impressionante, cara. É impressionante. Mas o que me deixa abismado é o ser humano comemorando a covardia. Parece que o cara tinha... Pô, imagina se ele tivesse me acertado um soco, se eu tivesse ficado marcado, né? Mas o que eu falei, eu nem entrei com processo, não fiz nada não, meus amigos. Eu não fiz nada não. Foi só para expor a covardia do cara. A covardia da atitude covarde que ele teve. E os caras, que bom. Aí que a gente vê mesmo que o gol do Danilo ainda dói muito nos caras, né? Os caras têm é uma loucura. O cara torcer por covardia, o cara comemorar covardia, é porque realmente o gol do Danilo ainda dói muito. E são esses mesmos que estavam torcendo, em alguns momentos até contra a seleção, contra o Vini Júnior, contra o Paquetá, contra o Danilo, reclamando, falando mal do Paquetá, e depois a seleção sentiu tanto a falta do Paquetá, né? São os mesmos que torcem contra os jogadores do Flamengo. É essa mesma galera. É a mesma galera. A gente sabe. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.